Uma boa noite, meus irmãos. É com bastante alegria que, em mais essa oportunidade, estamos reunidos para um momento de reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, tendo a oportunidade de levar a todos nós esse momento de nos conectarmos com os ensinamentos do Mestre como uma grande possibilidade de darmos uma turbinada, digamos assim, na nossa evolução, no nosso aprendizado, de formas a cumprirmos da melhor forma possível os objetivos que nos são propostos pelo plano maior para a nossa atual reencarnação. O tema que nos foi proposto para a nossa reflexão essa noite é a tua fé. A referência para essa reflexão é o capítulo 113 da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 48. Como vimos na referência, a nossa reflexão é sobre a obra O Pão Nosso. E esta obra nos traz algumas possibilidades de interpretação das passagens evangélicas, das cartas, onde Emmanuel extrai um versículo, uma reflexão cada vez mais profunda sobre a mensagem trazida pelos evangelistas, pelos colaboradores de Jesus. Então, a nossa reflexão tem o título Tua Fé, como dissemos. E não estamos falando sobre a fé de Jesus. Emmanuel vai nos falar sobre a fé de cada um de nós. Como anda a nossa fé? Como é a nossa fé? Nós sabemos exatamente o que é fé? E para falar sobre a fé de cada um de nós, Emmanuel vai buscar lá no Evangelho de Mateus sobre a ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher com fluxo de sangue. O versículo para embasar a interpretação que ele nos traz. Então, o texto fala no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos 40 a 56. Ele vai falar sobre esse episódio em que Jesus se encontrava em meio a uma multidão e foi procurado por Jairo, que vem dizer a Jesus para que fosse até a sua casa, porque sua filha única, que estava com cerca de 12 anos, estava morrendo. Jesus aceita o convite de Jairo e sai para acompanhar Jairo. Quando uma mulher com fluxo de sangue, por cerca de 12 anos, a qual, tendo gasto toda a sua subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Essa mulher que estava em meio àquela multidão e há 12 anos com aquele fluxo de sangue constante, sem cura, ela se aproxima então de Jesus e toca em suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Senhor, as turbas te comprimem e te exprimem. Ou seja, como saber, em meio a tanta gente, todo mundo se esbarrando, como se saber quem lhe tocou? E Jesus disse a Pedro: alguém me tocou, pois percebi o poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula, prosternando-se diante de Jesus. Relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente.
Disse Jesus a essa mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E Jesus segue para a casa de Jairo. Este é o versículo que Emmanuel nos convida a pensar neste momento. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Pensando um pouco, como conversar nesse momento sobre a fé dessa mulher, que nos faz pensar um pouco sobre como está a nossa fé. Quais são as características da nossa fé? O que é que nós entendemos por fé? Analisando esse assunto, tem uma palestra de Haroldo Dutra Dias que ele vai falar sobre a fé. E ele começa falando sobre o senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel. E estamos estudando o livro de Emmanuel, que nos traz reflexões tão profundas de um espírito que está à nossa frente, já tendo vivenciado situações que vêm nos ajudar a pensar nas nossas relações com Jesus. Mas alguém que não foi sempre assim. Então é importante que a gente tenha em mente, que a gente tenha consciência de que Emmanuel, ele nunca esteve no estágio atual que ele se encontra, porque na realidade a gente sabe que a evolução ela acontece de forma lenta e gradual. E aí Emmanuel nos dá nova prova da misericórdia do Pai, do cuidado que não nos abandona. Porque na sua encarnação como senador Públio Lentulus, arrogante, vaidoso, numa situação relatada no livro há 2000 anos, esse senador estava com a filha Flávia doente. Ela já estava doente há muito tempo. E, ao que parece, pela descrição, se tratava de lepra, a enfermidade que ela apresentava. E ele, possuidor dos recursos materiais, despendia de todos os recursos para atender os cuidados dessa filha. E num determinado momento, com o coração cheio de angústia pela dor daquela filha, ele diz a ela: Fala, minha filhinha, buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma o portador para trazer todos os seus brinquedos. E aquela pequena murmura ao pai. Sabiamente ela diz assim: Papai, eu quero o profeta de Nazaré. Públio, Públio Lentulus é tocado por imenso susto e sente remexer dentro de si toda a sua vaidade, porque ele rechaçava aquele Nazareno, não reconhecia nele aquele poder que lhe era atribuído. E se vê inquieto, mas silencia, porque havia prometido à filha que lhe traria tudo o que ela quisesse. E depois de um diálogo com a esposa Lívia, o senador decide então acolher o pedido da filha. E no final da tarde, para que ninguém pudesse perceber, reconhecer a sua presença, ou seja, não abrindo mão de sua vaidade e de sua arrogância, decide no final da tarde, mas já às escondidas, procurar o profeta de Nazaré, que a filha havia pedido. E esse senador, em meio àquela turba, caminha procurando por Jesus e se vê envolvido em sentimento de angústia, de inquietação. E ele então ouve passos e se assusta quando um ser se coloca diante dele e diz: Senhor, senador, por que me procuras? Fora melhor que me tivesse procurado publicamente, continua aquele ser, nas horas mais claras do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade.
Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. E o senador Públio Lentulus não consegue articular nenhuma palavra diante daquela figura admirável, diante daquele ser de imensa energia. Perturbado, confuso, ele não consegue falar. E aquele senhor, aquele ser iluminado, continua. Sim, não veio buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento pode encaminhar ao regaço de meu Pai. E oprimido, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa, desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É assim, é assim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosa para que se pulverize todos os monumentos das vaidades da terra. Vejamos, meus irmãos, que oportunidade de reflexão esse querido irmão Emmanuel nos traz, de repensarmos tão profundamente os nossos comportamentos, a partir do que ele viveu há séculos atrás. Ele teve a oportunidade de estar com o Mestre. Jesus sabia o que ele procurava e diz a ele: não é pela tua forma humana e egoística que o teu pedido será atendido, mas pela fé da tua mulher. Lívia já desenvolvia em seu coração um imenso amor por aquele profeta que ela ouvia dizer. As palavras de Jesus lhes tocavam profundamente e ela tinha a certeza, a convicção de que aquele nazareno teria condições de salvar sua filha. E é por isso que ela, aproveitando o pedido da filha, o convence a ir buscar Jesus. Mas Jesus diz a ele que sabe que serão os séculos de sofrimento que o trarão ao regaço do Pai. Foi uma escolha. Emmanuel, então senador Públio Lentulus, poderia ter saído durante o dia a procurar Jesus e ele fala: você teria alcançado pela humildade e pela fé a conquista que demorará séculos a se realizar em seu coração. Nós vamos ver no exemplo do Evangelho da mulher com fluxo de sangue e também nesse exemplo relatado na história do então senador Públio Lentulus, hoje nosso querido irmão Emmanuel, essa trajetória de como a fé de cada criatura promove aquilo que aos nossos olhos e aos olhos daquele povo da época parecia um milagre. Mas são os pedidos atendidos, os pedidos de alguém, como disse Jesus a Públio Lentulus, a fé é divina, que tem essa divindade, semeando e florescendo em seu coração. Mas, afinal de contas, o que é fé? Normalmente, quando nós pensamos em fé, nos vem à mente que fé é crença. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela vai nos dizer assim: fé é como confiança que o espírito adquire em torno de algo. Então, fé não é crença, e sim confiança. Fé é certeza. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que a fé é confiança que se tem na realização de uma coisa. É a confiança em si mesmo e em Deus. E a fé é o sentimento inato,
todos nós temos na forma de germe, na forma de semente. E ele diz, e é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem nas faculdades imensas depositadas em germe em seu íntimo. Em princípio, em estado latente, e cabe a cada um de nós fazer desabrochar e crescer pela ação da nossa vontade. É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter a satisfação daquilo que pretendemos. E Kardec continua: a fé não se impõe. Se ela está em estado latente dentro de nós, é esforço e trabalho. Como nos diz Emmanuel, de cada um fazer o que ela, com que ela desabroche. E todos nós temos esta capacidade. É importante que a gente tenha essa certeza, que todos nós temos essa capacidade e essa missão de fazer desabrochar, fazer se transformar de germe em algo frondoso, em algo forte e determinante. Então, a fé, ela é ativa, é dinâmica, ela é aliada à humildade, porque é a certeza de que eu posso fazer, mas, acima de tudo, a certeza em Deus, certeza no Criador, a confiança no Divino. A fé é lúcida e ela é calma. Ela nos permite a paciência de saber esperar, porque quando nós pedimos, quando nós rogamos, e os amigos do plano espiritual dizem que nada do que pedimos ao Pai fica sem resposta. A fé, essa certeza de que esse Pai cuida de nós, nos permite saber esperar, esperar o tempo de intervenção de Deus na nossa vida. É importante sabermos que Deus fala conosco. E como será que ele se dirige a cada um de nós? Ele fala conosco por meio das situações e das pessoas, nos diz Emmanuel. Quantos de nós, na manhã de hoje, nas nossas orações, rogamos a espiritualidade algo? E alguns de nós, encarnados e desencarnados, estamos ouvindo essa reflexão para que, através das situações e das abordagens aqui realizadas, pudéssemos encontrar as respostas daquilo que procuramos. Mas a ação de Deus em nossa vida vai depender da nossa fé. E a nossa fé? E a nossa fé? Ela é ativa? Ela é dinâmica? E a nossa fé é aliada à humildade? Emmanuel vai nos dizer que a fé não é a árvore que cresce milagrosamente no coração das pessoas. Exige esforço, trabalho. E são as nossas experiências que vão nos fortalecer e vão nos ajudando a cuidar desse sentimento dentro dos nossos corações. E no final dessa passagem de Emmanuel, que estamos vendo, ele nos diz assim: Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. É importante percebermos que a cura que estamos procurando é a cura para o espírito imortal. Quantas vezes os desafios, os sofrimentos, as dificuldades são as nossas próprias escolhas. A cura que nós procuramos é a cura do espírito. E isso é um processo que depende do nosso trabalho também.
É por isso também que tantas vezes Deus aguarda para atender ao nosso pedido, porque Ele sabe que nessa trajetória tem o nosso trabalho, o nosso exercício, tem o nosso esforço. Ele nos ama tanto que Ele não faz aquilo que já podemos fazer. É importante, então, que não tenhamos a esperança, tenhamos a pretensão de querer que a fé se desenvolva em nós a partir da ação externa, seja da espiritualidade, ou seja, da, de Deus nosso Pai, ou seja, de alguém, afinal, que não seja cada um de nós. Então é importante a gente ter essa certeza, essa convicção de que essa fé, esse sentimento poderoso que nos fortalece nos momentos de muita dificuldade, naqueles momentos em que verdadeiramente devemos demonstrar o quão a fé está desenvolvida em nós, que nós vamos demonstrar o quanto já teremos crescido e avançado no desenvolvimento desse sentimento que nos sustenta e que, como dissemos, nos dá o respaldo para os momentos mais difíceis de nossa caminhada. E para concluirmos, que todos nós possamos agradecer essa oportunidade e ter a certeza de que Jesus segue conosco hoje e sempre, e que a paz do nosso Mestre possa estar sempre conosco.